Boa noite, é nosso convidado, como habitualmente, o Afonso Moura, geopolitólogo do NAU. Afonso, boa noite. Boa noite. Bem-vindo, obrigado por estares connosco. Eu começaria, antes de avançarmos para outros temas, precisamente por estas declarações de Donald Trump, que diz que o Irão concordou em não ter armas nucleares. Hoje tivemos, apesar de tudo, vamos tendo algumas discordâncias no discurso entre o Irão e os Estados Unidos, mas apesar de tudo, hoje o Irão veio dizer que está nas negociações. Isso já é, pelo menos, um ponto positivo? Eu diria que sim, José Pedro. E repara, é muito importante nós termos em mente sempre que o Irão teve sempre esta posição. Ou seja, esta posição não foi uma posição que tenha sido modificada recentemente ou por causa dos ataques israelo-americanos. Aliás, eu já o disse várias vezes, vou-me repetir, o Irão não tem arma nuclear porque não quer. Porque o Irão tem uma capacidade muito superior à da Coreia do Norte e, se durante décadas transatas estivesse mais interessado em não cuidar da sua população, em termos alimentícios, em termos de desenvolvimento científico, e tivesse apostado na bomba nuclear, o Irão tinha uma bomba nuclear. Aliás, de recordar que o antigo Ayatollah Ali Khamenei, falecido, dentro do direito islâmico, fez uma fatwa, que é uma interdição da arma nuclear. Agora, esta é a posição clássica do Irão. Aquilo que o Irão diz é essa decisão, em última instância, é sempre uma decisão soberana do Estado soberano iraniano. Ou seja, não pode ser um poder exterior, nem a América, nem outro Estado qualquer, que chega ao Irão e diz vocês não podem ter a arma nuclear. É o Irão que internamente tem um processo decisional e chega a essa conclusão. Agora, temos que nos relembrar também que o Irão, em grande medida, é membro do Tratado de Não Proliferação e durante a administração de Barack Obama, não é? Quando Obama era o presidente norte-americano, chegou-se a um determinado acordo que incluía não só a América, mas também a Rússia, a China, a França e o Reino Unido, não é? 4 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, mais a Alemanha, que foi aqui levada por estes 5 membros do Conselho de Segurança também nesse acordo com o Irão, e depois o acordo foi rasgado por Donald Trump. Por isso, quer dizer, aqui nós temos que distinguir entre a realidade, José Pedro, e as fantasias da comunicação. Ou seja, o Irão, e é importante insistirmos isto, a ideia que o Irão estava prestes a ter uma arma nuclear é dita pelos políticos israelitas, Netanyahu entre outros, desde o século passado. Ora, nós estamos em 2026 e o Irão estava sempre um bocadinho assim. Até lembra aquele anúncio quando eu era jovem da Danone, que faltava um bocadinho assim, não é? E o Irão estava sempre às portas de ter a arma nuclear. Isso, como é óbvio, é uma falsidade. E agora uma coisa é certa. O que o Irão tem vindo a dizer, José Pedro, é que esta ideia do toca e foge, destes ataques e depois desta retirada, acabou. Que o Irão vai em grande medida resistir e vamos ver até que ponto é que Donald Trump acaba por tratar desta situação, que é uma situação espinhosa. Estávamos a dar conta das declarações de Donald Trump a um podcast. Aliás, nós temos uma aplicação na rede social X em que Donald Trump assume palavras mais quentes com Benjamin Netanyahu, para sermos aqui mais simpáticos. Exato. No entanto, diz também que as declarações, diz também, aliás, que a relação está boa, continua boa, apesar de tudo. E isto aqui leva-nos para uma reflexão comunicacional, José Pedro, que tem em conta as asneiras, não é? Ou seja, há pessoas que quando falam umas com as outras, em contexto mais informal, usam muitas asneiras. Há pessoas que não usam asneiras, há pessoas que têm um uso regrado das asneiras e aqui parece que Donald Trump, em alguma medida, está a dar esta entrevista, não é? E diz, não, eu de facto utilizei essa expressão. Aqui depois também, para os telespectadores que não conhecem todos necessariamente a língua inglesa, a expressão que ele utilizou, não é? Que começa por F, acaba por ter várias funções em termos de asneira. Ou seja, aqui para comparar, em Portugal nós também temos uma que começa por F, temos outra que começa por C e esta norte-americana de facto pode servir as duas funções e depois também já tivemos uma entrevista de Benjamin Netanyahu a dizer sim, nós podemos estar zangados de manhã, eu e o Trump, mas da parte da tarde já estamos alinhados. Acaba por ser assim aqui um arrufo, não é? Quase entre amigos. E de facto é muito interessante esta questão da comunicação. E claro, quando o ambiente aquece, nós por vezes temos uma comunicação
que acaba por escorregar para a utilização de algumas asneiras, e parece que foi aquilo que ocorreu entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu. No entanto, não é anódino. O que é que eu quero dizer com isto? É que Trump, de facto, está a ficar um bocado farto daquilo que muitos americanos veem como o maximalismo de Netanyahu. E aquilo que os americanos dizem é simples. Quer dizer, nós tentámos derrubar o Irão. Fomos em grande medida atrás de uma narrativa vossa. Não funcionou. Nós agora temos que recalibrar as prioridades, porque nós estamos a pensar na China, nós estamos a pensar em Cuba, nós estamos a pensar na Groenlândia, nós não podemos pensar só no Irão. E isto é algo que custa muito aos israelitas ouvir, e por isso mesmo existe aqui uma divergência entre Tel Aviv e Washington neste preciso momento. Entretanto, Afonso, já estamos de resto a ver em rodapé. Há uma nova atualização que dá conta que o Líbano e Israel chegaram a um acordo para cessar fogo. Ainda não há muitas informações, mas é já efeito das movimentações dos últimos dias, diria também das últimas horas, porque da parte do Irão veio também a informação de que, caso haja uma invasão a Beirute, que o Irão vai responder. O Irão tem estado muito atento também à questão do Líbano, não querendo dissociar da própria questão iraniana. Eu creio que sim, José Pedro. E nós aqui temos sempre que alargar a compreensão, porque normalmente na Europa romano-germânica, quando nós falamos da relação do Irão com o Líbano, nós colocamos o ênfase no Hezbollah. E isso é somente parcialmente correto. É verdade que o aliado primordial do Irão é o Hezbollah, que, relembremos sempre, não é uma proxy iraniana, mas sim um aliado infraestadual. No entanto, o Irão também tem uma relação de Estado a Estado com o Líbano. E nós vimos ontem uma figura, os nossos telespectadores relembrar-se-ão, que eram de facto dois soldados, não é lado a lado, era propaganda iraniana, que era o Irão e o Líbano. E em alguma medida, nós a termos este acordo entre o Líbano e Israel é algo extremamente positivo, é algo que nos demonstra também a força do Irão. Este anúncio foi feito pelo Departamento de Estado norte-americano. Temos assistido que normalmente estas informações têm chegado muito através dos Estados Unidos. Está também, nesta altura, Benjamin Netanyahu pressionado a este acordo? Este acordo de cessar-fogo? Bem, aqui há um problema muito grande, José Pedro. É que, principalmente naquela região do globo, não é? Na região do Médio Oriente, nós muitas vezes temos cessar-fogo e, quer dizer, depois abranda um bocado a intensidade dos combates, mas Israel, até este momento, nunca tem um terceiro superior que acaba por ver o cessar-fogo, não é? Nós tivemos um cessar-fogo na faixa de Gaza. Depois Israel diz, bem, mas se nós virmos movimentações do Hamas, nós vamos atacar estes elementos do Hamas. E disse a mesma coisa tendo em conta o Líbano. Ou seja, porque nós já tivemos um cessar-fogo com o Hezbollah já há cerca de um ano e meio, e Israel continua a fazer ataques cirúrgicos quando vê que o Hezbollah está-se a preparar para atacar o Estado de Israel. E aqui, de facto, há uma diferença muitas vezes entre a realidade fáctica das pessoas que lá vivem, das pessoas dizem às pessoas, bem, está a haver um cessar-fogo, e depois cai uma bomba. Na realidade não há cessar-fogo. Nesse sentido, eu acho que nós, se quisermos fazer aqui uma comparação com aquilo que se passa na Europa de Leste, a posição russa é muito mais real do que a posição israelita. Quer dizer, os russos assumem que não há cessar-fogo. Não é? Quer dizer, os combates continuam. E por isso mesmo, os projéteis vão continuar a cair. Os israelitas, muitas vezes, têm uma posição mais dúbia, aceitam o cessar-fogo, mas depois, posteriormente, acabam por unilateralmente fazer ataques. Aqui relembrar também que o Hamas e o Hezbollah também retorquem. Este acordo a existir entre dois Estados passa-nos para uma outra realidade, que é a realidade de uma relação de Estado a Estado. Aqui sempre a relembrar os telespectadores que os atores principais, segundo a teoria realista das relações internacionais, no cenário, no tabuleiro mundial, são Estados soberanos. Há aqui, Afonso, também novas informações que dão conta que Israel e o Líbano, e também informação para os nossos telespectadores, concordaram em renovar este cessar-fogo, porque lembramos nós que, apesar das violações, havia um cessar-fogo em vigor, e criar uma série de zonas de segurança, zonas piloto nas quais o Hezbollah será proibido de entrar. Isto
diz-nos o que é esta separação entre Líbano e Hezbollah? Lá está, José Pedro, é todo um problema. Nós temos que apurar cada vez mais, porque uma coisa é um tratado internacional, por exemplo, entre o Estado israelita e o Estado libanês. Aí estamos a falar de Estado a Estado e isso sim seria algo extremamente positivo. Outra coisa é um acordo entre um Estado, neste caso o Estado de Israel, e uma facção dentro da realidade libanesa, que poderia ser o Hezbollah. Isso é algo que tem muito menos valor. Esta ideia que vão existir determinadas bolsas, não é, no território libanês, em que o Hezbollah vai estar impedido de entrar, é extremamente estranho. Quer dizer, as pessoas aqui, não é? Muita propaganda vende-nos o Hezbollah como uma espécie de bicho-papão. O Hezbollah são mulheres e homens como nós. E apesar de tudo, este acordo está condicionado à completa cessação dos disparos do Hezbollah e à evacuação de todos os seus membros das áreas a sul do rio Litani. O rio Litani, como sabemos, que tem sido uma zona na altura Israel acabou por eliminar as pontes através as pontes do rio Litani. Exatamente. E tem sido é uma zona de entrada, não é? Portanto, é aqui também uma zona importante neste acordo. Lá está, por isso é que nós temos que ver as modalidades do acordo, José Pedro, porque repara, tu acabaste de anunciar que isto nos chega desde os Estados Unidos da América. Bem, eu não sei até que ponto é que o Líbano pode aceitar como Estado, se for um acordo entre dois Estados, não é? O Líbano pode aceitar esta realidade que Israel manda no seu território a sul do rio Litani. Nós temos sempre que nos relembrar, José Pedro, que no século passado, as pessoas pensam que a história começou ontem, não é? A história não começou ontem. E no século passado, nós tivemos o exército israelita a ocupar partes deste território libanês. Ou seja, isso já ocorreu no século passado e, de facto, foi algo que criou um grande mal-estar dentro da realidade política libanesa e, aliás, foi isso que nos levou também aos capacetes azuis. Relembrar sempre que essa força da ONU continua nesta parte, não é, em grande medida, do sul do Líbano, e sabemos que Israel quer ditar as suas regras. Agora, se Israel de facto conseguiu vergar o Estado libanês, algo que me parece prematuro. No entanto, há também informação, Afonso, peço desculpa por te interromper, claro, porque os detalhes do acordo vão saindo, mas há também informação que o acordo estipula que o exército libanês vai assumir o controlo dessas áreas, ou seja, dessas áreas piloto. Perguntava-te se o exército libanês tem capacidade para isso. O exército libanês é fraco, no geral, mas eu creio que ele terá a possibilidade, de facto, para assumir essas zonas. Agora, nós temos que perceber se o exército libanês entra e se o grupo militante Hezbollah sai, Israel, qual é que vai ser o argumento israelita para continuar a progredir no sul do Líbano? Bem, o argumento vai ficar mais fraco, não é? Porque Israel provavelmente vai sempre argumentar, o Hezbollah tinha que se retirar, mas depois não se retirou. E isto é todo o problema de nós termos aqui um ator infraestadual, porque de facto, como o Líbano é um Estado multiconfessional mesmo, multiétnico, multirreligioso, tem um mosaico, apesar de ser um Estado extremamente pequeno, tem um grande mosaico ali no Levante. E por isso mesmo, nós temos que ver até que ponto é que o exército libanês vai conseguir fazer isto. Eu creio que é algo importante, mas depois ao mesmo tempo, quer dizer, o Hezbollah vai se retirar para lá do rio Litani. Quer dizer, se Israel depois fizer uma ofensiva e tiver em face de si o exército libanês em vez do Hezbollah, se calhar vai mesmo continuar a progredir no Líbano. E por isso mesmo nós temos que ver aqui até que ponto é que a estratégia israelita não é ter uma força mais débil à sua frente, exatamente para poder progredir mais facilmente. É um assunto que naturalmente vamos continuar atentos e enquanto saírem detalhes vamos naturalmente dando conta aqui no Não Há Meia-Noite. Vamos avançar, Afonso. Destacas hoje o apoio da Rússia a Cuba. Temos nomeadamente uma publicação de Lavrov, o responsável dos negócios estrangeiros, exatamente, que acaba por felicitar Raul Castro. Exatamente, e nós sabemos que foi indiciado pelos norte-americanos recentemente Raul Castro, e já falámos de Cuba, não é, José Pedro? Este problema sempre, vão os Estados Unidos invadir Cuba, vão tentar fazer uma operação como fizeram na Venezuela. Bem, da Rússia chega aqui, em alguma medida,
este congratular Raul Castro, que aparentemente fez 95 anos, não é? São muitos anos, de facto. Agora, eu acho que Cuba espera mais da Rússia do que isto, não é? Do que estas palavras e deste apoio diplomático. Nós sabemos que o apoio energético da Federação Russa a Cuba continua, um apoio também, em alguma medida, institucional dentro de canais diplomáticos, e é algo importante. Agora, vamos ver até que ponto é que a Rússia tem uma capacidade de estender a sua proteção a Cuba vis-à-vis dos Estados Unidos da América. Mas repara, eu não creio que quando os russos e os americanos falam ao mais alto nível, a questão de Cuba seja completamente deixada de lado. Porque nós sabemos que a administração norte-americana, e convém lembrar isto, porque muitas pessoas pintam Trump como uma espécie de monstro, aquilo que Trump está a fazer é tentar separar a Rússia da China. E por isso mesmo ele tem que fazer concessões à Rússia para impedir essa coalescência entre o urso e o dragão na Eurásia, não é? E por isso mesmo Trump está a tentar fazer algumas concessões no cenário ucraniano e também pode abrir umas concessões no cenário caribenho. Temos que continuar a acompanhar. Vamos avançar, Afonso, porque traz-nos aqui, e vamos dividir aqui este tema. Temos um cartoon, eu diria que se calhar vamos ver primeiro o cartoon e depois vamos ao artigo. Há aqui uma questão que colocas: o mundo da tripolaridade ou da bipolaridade. Não era mas podemos começar já com esta imagem. Sim. Esta imagem, de facto, remete para a tecnologia, e nós tivemos aquela encíclica que já analisámos aqui, não é? Em que o Papa citou o Gandalf do Senhor dos Anéis, e de facto temos esta imagem através da inteligência artificial que de facto nos demonstra ali os robôs, não é? E depois temos os religiosos, aquilo seria uma imagem do Papa aqui em primeiro plano, a combater os robôs, não é? A Igreja Católica a tentar salvar o humano face aos ciborgues. E é muito claro também que ali o símbolo que nós temos daquele robô é o símbolo da OpenAI, não é? Do Sam Altman e de toda uma linha que eu chamaria judaico-protestante dentro desta visão da técnica, e temos de facto a Igreja Católica, através de outros canais, mesmo norte-americanos, tentar combater essa linha. E agora sim, isto remete-nos para o mundo da tripolaridade ou da bipolaridade. Nós temos um artigo que fala sobre os ciborgues. Ok, esta é a imagem. É a imagem, depois vamos ao artigo. Ok, esta imagem foi muito interessante, de facto. Mandaram-me desde a Suíça. Isto é de um autor português. E nós podemos ver ali na imagem. Podemos, se calhar, aumentar, pôr a imagem cheia para percebermos as bandeiras que estão presentes ali. Bandeira dos Estados Unidos, da China e da Rússia. Exatamente, ou seja, este artista português, não é, que concebeu esta imagem. Nós vemos ali aquilo que parece uma idosa sentada numa cadeira com a bandeira da União Europeia, lá está, e depois lá fora vemos as verdadeiras bandeiras do poder, não é? De Estados soberanos, que se calhar são aquilo que agora se chama Estados de civilização, outros chamarão impérios. Temos de facto a América, a China e a Rússia, e parece que temos a velha Europa sem capacidade para competir. É interessante de facto ver um artista português a criar esta imagem, e isto remeter-nos-ia para a tal tripolaridade, não é? Que eu tenho vindo a avançar já há algum tempo. Parece-me que o nosso... E vamos ao artigo também. Exatamente. Aproveitar para mostrar. É este. Estados Unidos e China... A batalha pelo último ciborgue. Explica-nos. Exatamente. Aqui neste ponto, neste artigo, temos uma incidência maior naquilo que seria não a tripolaridade, porque a Rússia está excluída, mas sim a bipolaridade. E aqui também é de um autor português. Isto é um site espanhol, mas também aqui não é um português que aparece na Suíça e aqui outro português que aparece em grande medida em Espanha, e nós temos esta questão da técnica, não é? E aqui a verdadeira questão é: será que a China consegue conceber a técnica, a tecnologia, não é? Do grego techné, de uma maneira diferente da América, não é? Porque nós sabemos que o Martin Heidegger, em alguma medida, dizia que a técnica conquistava tudo, e nós não tínhamos nem força, não tínhamos qualquer força para nos emanciparmos da técnica, e a própria China ficava arredada dessa lógica técnica. É algo que nos mete aqui
Pequim contra Washington, secundarizando Moscou, e até que ponto é que estas revoluções tecnológicas vão mudar o cenário geopolítico. Que nos deixa a pensar. Afonso, voltas amanhã. Obrigado. Até amanhã. Boa noite. Obrigado, Afonso.